todos. Dentro de alguns poucos minutos terei o privilégio de conversar com o Dr. Elcimar Coutinho, um dos maiores cientistas que nós temos no Brasil, para saber um pouco sobre o trabalho dele. Ele que completa essa semana, completou na última segunda-feira 90 anos de idade, mais de 70 dedicados à ciência, à pesquisa. É um prazer muito grande para mim, sou um admirador do trabalho dele. Olhando já aqui para ver se ele já está. Ele vai estar online com a gente através do Instagram da clínica, a clínica dele, a clínica Elcimar Coutinho. Ele foi o responsável pela criação do CEPA, que é extremamente importante no trabalho de reprodução humana. Enfim, o Dr. Elcimar é um homem à frente do seu tempo, e ele, com certeza, ele mudou a forma como as mulheres lidam com o próprio corpo, como as pessoas lidam com a própria sexualidade. Então, dentro de alguns poucos minutos, eu vou estar com o Dr. Elcimar. Te mandar uma mensagem aqui para Patrícia, que está com ele online. Patrícia, pronto, avisados. Estamos ao vivo também pelo canal do Muita Informação. Segue a gente no canal do Muita Informação, se inscreve, aciona o sininho. Não é isso, Vireno? Vamos fazer com que o canal do Muita Informação também ocupe um lugar importante aí no processo de formação de conteúdo de qualidade. Você me convidou? Não, tentando falar com a Patrícia. Deixa eu ver como é que eu faço com ela aqui. Tem que entrar na minha live. Deixa eu ver se eu consigo falar com ela. Pronto. Ao vivo é assim, viu, gente? A gente vai falando e vai tentando fazer contato. Ainda não estou com o doutor Elcimar Coutinho. Já estou ao vivo, Patrícia, me ajude aí no contato com ele. Vamos continuar vendo aqui se ele já entrou. Ainda não. Um abraço, Ademar Pinheiro, Ícaro, Renael, Tony Oliveira, meu amigo, Ícaro, Yuri Abreu, meu primo Augusto Lira, Clínica Elcimar Coutinho. Aguardando o Dr. Elcimar Coutinho. Eu mandei o convite. Vou falar com ela aqui. Mandei o convite. O bom ao vivo é isso, viu, gente? Com emoção, com muita informação, mas com emoção. Estou aguardando aqui, doutor Elcimar Coutinho, aguardando a conexão com o Instagram da clínica dele, Clínica Elcimar Coutinho. Ele que continua na ativa, continua atendendo, continua trabalhando, continua ajudando as pessoas no processo de reprodução, ajudando muita gente. Que história linda ele tem ao longo desses quase 70 anos aí de carreira. Então, é um desafio enorme. Pronto, quem trouxe uma Coutinho não pôde aceitar. Ainda não. Guzmão Neto, grande abraço, meu amigo. Jackson Souza, Murilo, meu primo, um abraço, saudade. Guzmão, grande parceiro. Ainda não, continuo aguardando o doutor Elcimar. Entra. Vamos ver se vai. Vamos lá. Ao vivo é assim, viu, gente? Todo mundo aprendendo a lidar com a tecnologia. Todos nós, na verdade, né? Não está online.
Visualizar a solicitação. Não, algumas pessoas querem passar pronto. Clínica Elcimar Coutinho. Adicionar. Pronto, agora sim. Doutor Elcimar Coutinho, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Você tá bom? Que prazer enorme, tudo ótimo, graças a Deus. Prazer enorme poder conversar com o senhor, comemorar com o senhor esses 90 anos de uma história, de uma vida, com certeza de muito sucesso e de muita ajuda ao próximo, né? Realmente eu fui feliz nisso, né? Viver bastante tempo para poder ajudar todo o tempo em que eu estivesse vivo e trabalhando. Prazer O estar aqui com você. senhor, obrigado. O senhor começou a trabalhar desde os 14 anos, é médico, é farmacêutico, e tem uma vida dedicada à ciência, à pesquisa, e, como eu falei, ajudar as pessoas. Temos muito que comemorar ao longo de todo esse período, né? Com certeza. Nas férias eu tinha alguma coisa para fazer ligado àquilo que eu já fazia quando nós estava de férias. Então, por isso, eu acho que, gostando do que eu fazia, eu nunca tive pressa de ir embora, não. Continuo sem pressa nenhuma de sair daqui e eis-me com 90 anos conversando sobre o tema. E o senhor continua na ativa, continua atendendo, continua trabalhando. Como é que o senhor consegue manter essa rotina? Óbvio que agora, com o isolamento social, todos nós estamos no convívio da família, em casa. Mas o senhor, antes dessa pandemia, o senhor continuava atendendo, continua com sua agenda, inclusive de consultório, né? Com certeza. É uma coisa interessante, você está me perguntando isso. Mas se eu fosse um pintor, você não perguntaria por que ele continua pintando, né? O pintor pinta até o dia de morrer. É isso. Pois bem, eu também pinto. Eu trabalho com as próprias pessoas, principalmente com o sexo feminino, ajudando-as a viver mais felizes, além do tempo previsto pela natureza, que se estabelece fertilidade somente até os 50 anos, em média, e eu desenvolvi métodos que permitem que a mulher continue com níveis de hormônio normais depois dos 50 anos e até o fim da vida dela, como os homens, que também têm hormônios circulando no corpo até o fim da vida. Ou nesses quase 70 anos aí de trabalho como médico ou como pesquisador, o senhor desenvolveu muitos estudos e que revolucionou a forma como as pessoas lidam com a reprodução humana. Como começou o interesse do senhor pela pesquisa e se o senhor lembra dos primeiros experimentos e os resultados desses experimentos na vida das pessoas? Olha, eu sempre explico o seguinte: a base da minha atividade era mais ou menos uma imitação do que eu via no meu pai. Meu pai também foi farmacêutico e médico, foi professor da Universidade Federal da Bahia, e eu fui como ele, fui farmacêutico e médico, me formei em farmácia em dezembro, em janeiro eu já estava no vestibular de medicina, para não perder tempo. E não perdi tempo, nunca perdi ano, nunca perdi matéria, gostava de estudar, e isso que faz uma diferença enorme, porque estudar para mim não era trabalho, não era uma obrigação difícil de eu aceitar, cumprir, era uma diversão. O que eu encontrava no estudo era informação que realmente me emocionava quando eu descobria o trabalho de algum pesquisador, como foi que ele fez aquilo, e depois que ele fez, o que aconteceu. Então, não foi difícil, não, viu? Porque o pintor pinta a vida toda, né? E ninguém E pergunta a vai ele, aprimorando. e por que você continua pintando? Quantos pintores eu via em Paris, ali naquelas praças, pintando velhinho, às vezes um conhecido de nome, porque os quadros dele já vendiam bem. Eu não ia perguntar para ele por que ele continuava pintando. Que pergunta que eu faria a ele? Ele pintava porque ele gostava de pintar e ganhava dinheiro pintando. Eu também ganhei dinheiro fazendo o que eu fazia como uma forma de me permitir continuar estudando e trabalhando na área da medicina. Esses questionamentos
questionamentos recorrentes que acontecem sobre o fato do senhor continuar atendendo, continuar na ativa como médico, talvez tenha uma relação muito direta com a questão do preconceito que as pessoas da terceira idade, da melhor idade, têm até hoje, não é? Eu acho que até uma espécie de preconceito contra o trabalho. Quer dizer, tem até uma canção brasileira que é uma coisa que só os homens felizes conseguem fazer. E não é verdade. Eu acho que dependendo do trabalho, como você mencionou aí, os pintores, os arquitetos, trabalham até morrer, porque ele gosta daquilo que ele faz, foi uma escolha dele, aquela especialidade. E no meu caso, realmente que foi a minha escolha, porque eu tinha uma curiosidade enorme pelo fenômeno da vida. Era uma coisa que desde de garoto. Como é que você tem uma fossas nasais que percebe o odor das coisas? Quem inventou isso? Uma língua que lhe dá o gosto das coisas, que é gosto, uma coisa que você gosta, uma coisa que você não gosta. As coisas venenosas geralmente têm um gosto ruim, aí você não come veneno por causa disso, porque quando o veneno é gostoso, como o álcool às vezes, que se torna um veneno, você bebe a si mesmo, sabendo que pode fazer mal, principalmente no abuso. Mas, de qualquer maneira, eu acho que a minha curiosidade pela vida era enorme. Eu lia tudo que eu pegava, e quando eu comecei a estudar farmácia, estudei farmácia, como meu pai, e estudei medicina. Quando eu perguntei a ele uma vez, que ele dizia: pai, por que você estudou farmácia antes de estudar medicina? Ele disse: a melhor coisa que um médico pode fazer para ser um bom médico é saber fazer remédio. Porque no tempo dele, os remédios eram feitos na farmácia. Você fazia uma fórmula que não fosse com a receita do médico, dizendo a composição do xarope que você devia fazer, ou das gotas, ou do colírio, enfim, tudo aquilo que a gente fazia era feito na farmácia. E o meu pai tinha uma farmácia lá em Pujuca, onde eu nasci, onde eu morava na farmácia, porque era a nossa casa de moradia, era a farmácia do meu pai. E o meu pai era tudo na cidade. Ele era o farmacêutico, o médico, o prefeito e a pessoa mais educada da cidade. Quer dizer, ele estudou farmácia e medicina. E eu fiz como ele. Eu emendei farmácia com medicina, me formei em farmácia em dezembro. Em janeiro, eu já estava fazendo vestibular de medicina. E aí, com grande vantagem para os meus coleguinhas, né, que estavam começando a estudar na universidade, quando eu já tinha 3 anos de farmácia atrás de mim, na mesma faculdade, no mesmo prédio onde funcionava a farmácia e a medicina, lá no Terreiro de Jesus. Então, eu tive algumas facilidades na vida, né? Para E chegar lá. esse é um dos segredos do sucesso do senhor, que o senhor gosta de estudar e exige que as pessoas que estão no entorno do senhor também estudem. Esse é um dos requisitos, inclusive, para que as pessoas acompanhem o senhor. Pois é, e se eu fiz isso, é porque eu gosto disso que eu faço. E por isso também é que eu faço até hoje. Estou fazendo 90 anos. Até para mim, isso é inacreditável que eu tenha hoje a mesma disposição que eu tinha quando eu não tinha chegado aos 90 anos. E eu fico admirado, creio que porque eu tenho cuidado com a saúde, gosto de comer, mas como pouco, gosto de beber vinho, mas bebo pouco. Enfim, tudo na medida do aceitável para que você continue vivendo e não seja um escravo da comida, um escravo da bebida, um dependente de qualquer tipo de atividade que lhe roube o tempo que você precisa para estar estudando. A minha leitura é a minha maior diversão. O senhor foi um dos responsáveis para mudar a forma como as pessoas lidam, de modo geral, como todos nós lidamos com a sexualidade nos tempos de hoje. Mas quando o senhor começou ao longo da trajetória do senhor, e como o senhor avalia essa evolução que todos nós temos vivido hoje, cada vez mais rápida, sobretudo por causa das redes sociais e da internet que aproxima as pessoas, como está fazendo com a gente agora? Pois é, essa é uma boa pergunta. Eu acho que o meu sucesso aí
é porque eu me dispus a fazer o que os meus colegas me aconselhavam a não fazer. Eu fui para a televisão. Eu tive a televisão para me ajudar, para defender as minhas ideias, de graça. Eu não pagava para ir para a televisão. Eles até pagavam o meu transporte para eu ir para a televisão, porque eu ia para a televisão para falar de coisas que as pessoas se interessam para ouvir falar, que é o seu corpo, o funcionamento do seu corpo, a sua fome, o seu ganho de peso, a sua perda de peso. Enfim, eu adotei. No começo era o rádio. Eu ia para o rádio, a Rádio Sociedade da Bahia. Quantas vezes eu fui para responder perguntas dos rádio ouvintes, né? E depois, quando começou a televisão, eu fui um cara que tirou proveito da televisão logo que ela começou. A televisão Itapuã, enfim, as televisões baianas, todas me solicitavam ajuda para falar alguma coisa do interesse da população, e eu acabei indo para a televisão de um jeito que era quase todo dia que eu aparecia na televisão. E eu fui o médico da Band News, o médico era eu. E isso porque o dono da Bandeirantes, que me descobriu na Bandeirantes baiana, numa visita que ele fez, e ele ficou encantado com o que ele ouviu e achou que eu podia ajudar a filha dele a ter filhos. E ela, a filha favorita dele, estava casada já há alguns anos e não tinha filhos. E aí ele me perguntou se eu podia atender, eu disse que sim. Ela veio a Salvador e eu descobri a causa da infertilidade dela, tratei, e ela teve o primeiro filho dele e dela, da mãe dela. E aí, pronto, ele quis que eu aparecesse no programa da televisão Bandeirantes em São Paulo todo dia. Eu digo, como é que eu não posso ir todo dia a São Paulo? Ele disse, não. O programa é o seguinte, você vai no sábado, na sexta-feira de noite, tem voo direto para São Paulo, leve sua família toda, a Band dá cobertura financeira a isso. Você fica lá no hotel. No sábado de manhã, a Band de São Paulo apareceu um dia com uma entrevistadora diferente, com um tema diferente. Eu fiz isso mais de 10 anos. E em São Paulo eu era conhecido como o médico da Band, porque eu tinha, inclusive, necessidade de analisar o que é que mais interessava ao público para não deixar a pergunta sem resposta. E aí isso realmente me ajudou a justificar tudo aquilo que eu fazia em pesquisa científica, justificar as minhas descobertas, os meus implantes, entendeu? Coisa que eu desenvolvi e que é um benefício para a humanidade, porque com os implantes você coloca uma quantidade mínima necessária para a mulher não entrar na menopausa, fugir da menopausa. E fugindo da menopausa, a família, entendeu? Ou toma recursos por conselho de terceiros e que podem fazer mal a ela. E eu desenvolvi esses implantes que tiram a mulher da menopausa. Botam um implantezinho uma vez por ano e ela continua sem menopausa até o fim da vida dela, até morrer. Entendeu? E o senhor causou, inclusive, muita perplexidade ao defender aí, ao sugerir que as mulheres não precisavam mais menstruar e que elas poderiam ter mais qualidade de vida a partir disso. Muito tabu? Muito tabu. E, olha, eu fiquei admirado de que eu fosse o primeiro médico a fazer essa afirmativa de boca cheia na televisão de que a menstruação é uma sangria inútil para uma mulher normal. Não serve para nada, porque na natureza ela representa uma falência da atividade sexual da fêmea que deixou de ficar grávida quando ovulou. Porque a mulher, como qualquer fêmea de mamífero, quando ela ovula, ela põe um ovo para ter um filho. E quando ela não tem um filho, um aborto mensal. E aceitar isso como coisa boa era uma coisa que me dava nervoso. Aquilo
que estupidez, como é que ninguém saiu na frente para descobrir como é que a gente pode fazer? A natureza não deixa a mulher menstruar quando ela engravida. Se ela menstruar, ela perde o filho, entendeu? Então, o momento em que a natureza mais se preocupa com a mulher é quando ela está reproduzindo, porque ela está estendendo a vida dela nos filhos, entendeu? Minha mãe teve 9 filhos. Eu fui o terceiro de 9 filhos. Então, se a natureza podia interromper a menstruação, interrompendo a ovulação, quer dizer, transformando a ovulação numa gravidez, eu, impedindo a ovulação, poderia acabar com a menstruação. E fiz isso na maternidade Climério de Oliveira, maternidade escola aqui da nossa faculdade, e onde o professor Adeodato Filho, que era o diretor, me deu carta branca para fazer a pesquisa que eu achasse adequada, porque ele confiava em mim. Ele tinha admiração pelo que eu fazia e pelo que eu descrevia, né? Porque eu falava muito, era uma maneira de você não ser acusado falsamente, é você estar sempre falando e defendendo suas ideias. Porque você fala e diz, olha, isso não é verdade, eu não discuti assim, não é assim que eu falei. E quando eu descobri que suspendendo a menstruação, todas as mulheres que eu fazia essa suspensão da menstruação se tornavam minhas clientes permanentes, eternas, não faziam nada sem me ouvir. Felizes porque deixavam de ser anêmicas, deixavam de desenvolver uma doença grave, difícil de tratar, que é a endometriose. E eu desenvolvi tratamentos para endometriose que são usados no mundo inteiro. Usam meus tratamentos. A gestrinona é um esteroide que eu tirei lá em Paris, onde eles me contrataram para aconselhá-los onde é que eles colocavam os hormônios dele. Quando eu vi a molécula da gestrinona, eu disse, não, esse daqui eu quero para mim. Eu quero que vocês me autorizem a usar isso e sintetizar o produto, porque com essa estrutura química eu vou ter uma substância que não é progesterona, não é testosterona, não é estradiol, mas substitui os 3. E eu posso, com um comprimido dentro, usado do mundo para tratar endometriose. E como implante, é um tratamento acessível, porque você só compra remédio uma vez por ano. Bota o implante e Tem muita mulher que fala que teme fazer o implante pela carga alta de hormônio. Na verdade, é muita falta de informação. Porque muitas mulheres até hoje têm resistência a abrir mão da menstruação e buscar uma qualidade melhor de vida, já que várias mulheres sofrem muito justamente por todo o transtorno que uma menstruação traz todos os meses. Falta de informação. No tempo que eu estava na televisão diariamente, eu estava educando as mulheres. Naquele meu tempo, as filas para não menstruar eram enormes, pegavam o quarteirão todo lá em Nazaré, junto da praça, em torno da maternidade escola. Aquela fila gigantesca era para eu atender. Eu também passava o dia lá, almoçava lá, às vezes jantava lá. E realmente, olha, foi uma vida dedicada inteiramente ao tratamento das doenças que impedem as pessoas de ser felizes e saudáveis. Você acha que eu vou dar um remédio para a pessoa ficar doente? Eu dou um remédio para tratá-la de uma doença que está atormentando ela, às vezes até levando ela à morte, porque você pode, com essas doenças não tratadas, as pessoas sofrerem grandes hemorragias, acidente cardiovascular e morrer. Então, eu achei que... Diga. Não, pode falar. Eu não estou deixando você me perguntar. De jeito nenhum. Eu quero aprender muito com o senhor. É uma aula, com certeza. Pergunte, então. Muito preconceito também dos homens. Os homens têm uma dificuldade muito grande de aceitar a reposição hormonal e o tratamento com a testosterona para buscar a melhoria da qualidade de vida. Por que isso? Já que... Os homens, eu acho que a maior parte dos homens está atrás da testosterona. Mas todo mundo tem medo mesmo de usar a testosterona, porque você usando a testosterona em excesso, ela tem efeitos negativos. Faz você ganhar peso, aumenta o risco de câncer de próstata, se for overdose.
E os homens vivem apavorados com essa perspectiva de uma doença que seja degenerativa ou que seja mortal. Entendeu? E aí eles têm medo da testosterona. Por isso, os meus pacientes são usados com os implantes que eu desenvolvi, que foi o maior benefício de todos aqueles da minha atividade como pesquisador, foi desenvolvido. De vida. Pois é, isso é um preconceito, porque sem testosterona a gente não existe. Porque a testosterona é que dá o desejo ao homem de fazer filho. Não é um desejo de fazer filho, mas é um desejo de ter uma relação sexual gratificante. Isso ele só pode conseguir com a testosterona dentro dos limites normais. Agora, não deve abusar, não tomar overdose. E por isso nós usamos testosterona também sob a forma de implantes. Implantes subcutâneos, que você bota a dose que o homem normalmente tem que tomar diariamente, você bota uma dose que dura 1 ano. Então, você divide por 365 dias aquela dose, que é uma dose mínima necessária para o indivíduo ter uma libido normal. E tem outras coisas também. Tem outras coisas também que a testosterona assegura. Por exemplo, a testosterona é responsável pela memória. Você com testosterona baixa, ela vai ser mau aluno, não vai guardar a memória do que você tem que guardar. Também lhe ajuda a ganhar massa muscular e lhe assegura desejo pela fêmea. Entendeu? Então, tudo de bom que você pode ter da vida, a testosterona lhe ajuda a ter. O conhecimento. Tem alguma idade ideal para começar a buscar um tratamento, para buscar uma ajuda médica e buscar incluir na sua vida, na sua rotina, a testosterona nos homens? Depende do homem. Quer dizer, tem homens que chegam até a idade avançada com testosterona normal. Eu tenho testosterona normal e estou com 90 anos. Aí eu não faço reposição por causa disso. No momento que a minha testosterona baixar, eu farei reposição. Porque eu tenho a pretensão de durar outros 90. Então, ainda tem muitos anos para viver. Mas você não precisa tomar testosterona se sua testosterona é normal. Entendeu? O que você tem algum sinal do corpo? Baixa, você perde musculatura e ganha gordura. Entendeu? Você com testosterona alta, você ganha musculatura e perde gordura. Fica mais atlético. Então, é só benefício do ponto de vista metabólico. Agora, você não pode abusar da testosterona porque você pode produzir hipertrofia da próstata e aí não é um bom negócio. Porque com você hipertrofia da próstata, você vai ter que operar a próstata, tirar um pedaço da próstata, coisa que o valha. Pode até ter alguns médicos que acham que aumenta o risco de câncer de próstata se você tomar doses altas de testosterona desnecessariamente. Mas certamente que nenhum homem é homem sem testosterona. Não existe isso. Se você tirar a fonte de testosterona, o camarada deixa de ser homem. Entendeu? E muitas vezes perde o sentido e o prazer pela própria vida. Ah, sim. Perde as coisas melhores da vida, né? O gosto pela vida sexual e a memória. Quem segura a memória é a testosterona. Você castra o animal, ele esquece do caminho de casa. Entendeu? Quer dizer, é uma coisa importante, ele guarda a memória. E é por isso que os homens são muito vingativos. Eles não esquecem uma decepção que alguém lhe causou, entendeu? E procura se vingar, repetir. A testosterona é muito estimulante da vingança, entendeu? Então, você castra o animal, ele esquece de tudo que aconteceu, até do caminho de casa. Doutor Elcimar, muitas mulheres também que já tiveram problemas de câncer, tiveram incidência, sobretudo na fase da menopausa, tem muita dificuldade de buscar um atendimento, um tratamento para dosar e cuidar melhor dessa questão dos hormônios, com medo de uma reincidência de câncer. Tem alguma relação direta ou se houver um acompanhamento médico preciso, mesmo a mulher que já fez uma cirurgia de câncer de mama ou de qualquer outra parte, pode administrar esse tipo de produto
em nossas pacientes são os hormônios em dose fisiológica. A gente não dá a dose que corresponde a uma função, por exemplo, ovulatória. A gente não dá hormônio para ela ter o hormônio feminino, por exemplo, que faz ela ovular. A gente não dá ela para ela usar aquilo continuamente. Ela só dá para ovular. Entendeu? Se você der um nível de estrogênio muito alto à mulher, ela terá provavelmente doenças benignas e malignas aumentadas na sua incidência. Por isso é que os tratamentos que eu desenvolvi são todos baseados no uso fisiológico da paciente. Então, se a paciente não tem estrogênio, ou porque perdeu o ovário, ou porque entrou na menopausa, ela coloca um implantezinho que corresponde à dose de um comprimido por ano. Vou repetir, um comprimido do tamanho de um melhoral por ano. Ela coloca implantes que duram um ano para esvaziar. Com o quê? Com o hormônio natural. Entendeu? E isso não aumenta o risco de doença maligna, nem benigna. Mantém ela o atrativo sexual dela, conserva o maridão dela, que depende dela. Eu sempre digo o seguinte, no momento que a mulher entra na menopausa, ela deixa de perder o parceiro sexual. Porque o parceiro sexual depende do estrogênio para ter uma boa ereção. Eu vou repetir isso, porque isso você não ouve. Ninguém diz isso. Eu fico até incomodado, porque eu gostaria que as pessoas repetissem isso. Quem dá ereção ao macho é o hormônio da fêmea. E se você observar bem o seu entorno, o rabo, e fica cantando para o galo, quando ela está ovulando. Fora da ovulação, ela fecha o rabo. Ninguém copula com ela, não. Entendeu? Isso acontece com qualquer mamífero. Então, o macho só pode fazer filho na fêmea se ela estiver ovulando. E se for um cão e uma cadela? É a mesma coisa. Se a cadela estiver ovulando, o cão tem ereção. E porque ele tem ereção, ele copula com ela. Quem faz o macho copular com ela é a fêmea ovulando. Se ela não ovula, você castra ela, ela não copula mais. Também não atrai o macho. Entendeu? Se uma mulher... Diga. Tem muitas mulheres na casa dos 50, 60 anos que não já estão na menopausa, já não menstruam mais, e muitas delas têm dificuldade de lidar com o próprio dia a dia, com a própria vida. E hoje em dia, uma mulher de 60 anos, uma mulher jovem, é a mulher de 45, 50 anos de pouco tempo atrás. É possível uma mulher na menopausa voltar a ter qualidade de vida a partir da implementação de um protocolo, de um tratamento desse com hormônio? Não é possível, não. É garantido. Se ela repuser os hormônios, ela continua a atrair o parceiro e a produzir uma ereção nele, entendeu? E aí ele procura ela e transa com ela. Se isso não acontece, ele vai transar com a empregada, com a vizinha, com a pessoa que ele não ama, entendeu? Porque ela é jovem, entendeu? Às vezes uma prostituta. Não existe prostituta idosa, não existe, entendeu? Por quê? Porque o camarada não vai pagar por uma pessoa que não vai dar ereção a ele. Entende? Quem dá ereção, ele pensa que é o hormônio masculino. Não, o hormônio masculino é necessário para isso também. Mas ele pode ter hormônio masculino, mas se ela não tiver o feminino, ele não vai transar com ela. No mundo animal, a cadela, a vaca, a rata, a gata, todas só produzem ereção no macho quando estão ovulando. E quando elas estão ovulando, elas levantam o rabo para o macho. Se ela não estiver ovulando, ela não levanta rabo para ninguém e nem dá ereção a ele. Entendeu? É simples assim. A natureza toma conta. A natureza fecunda como é, o senhor falou lá atrás, pela primeira vez, de planejamento familiar e causou perplexidade. Se os governantes daquela época, desde então, tivessem colocado o planejamento familiar na conta de prioridade do país, nós teríamos hoje uma outra realidade social do Brasil? Você acredita que essa seria uma medida que poderia ter mudado o futuro e o destino do Brasil? Ah, claro que sim. A maior parte das crianças abandonadas não foram desejadas.
Elas foram produto de uma cópula que foi para satisfazer o parceiro, entendeu? E aí a mulher teve um filho sem pai. E aí acaba abandonando a criança e aí ele vai ganhar a vida como animal, aí terminando por fazer de tudo que não deve fazer. Você sabe que eu criei o CEPAR, o centro, que é um hospital, é o único hospital do Brasil voltado para o planejamento familiar e que eu pude construir por causa da doação de um milionário brasileiro, que, aliás, foi assassinado depois disso, mas ele teve o prazer de ver o hospital que eu construí com o presente. Um judeu? Foi um judeu? Não era judeu, não. Não era judeu. Ele era um holandês que lutou na guerra contra os nazistas, era piloto da RAF, foi muito premiado e depois da guerra ele viu a Europa toda destruída, veio para o Brasil. E aqui ele se tornou exportador de cacau e ficou milionário. E eu fiz uma conferência no Rotary Club a respeito do controle da natalidade, que a gente tinha que ajudar os pobres a não fazerem os filhos que eles não queriam fazer, de graça e tal. E ele me assistiu lá no Rotary Club. E quando chegou no Natal daquele ano em que eu estive no Rotary Club, ele me telefonou me pedindo para ir na casa dele, lá no Edifício Oceânia, em Salvador. Essa história já foi contada tantas vezes. Se chamava Eric Luff. E quando eu disse, mas hoje é Natal, você me convidando para ir aí, você está passando mal? Disse, não, você tem que vir aqui hoje, agora, é do seu interesse e tal. Eu aí peguei o carro e fui na casa dele, que era no Edifício Oceânia, onde eu tinha um apartamento também. Quando chegou lá, ele se sente e tal, eu sentei, e ele disse, eu lhe chamei aqui para lhe dizer que aquilo que você disse, que é um sonho, a coisa melhor que você podia fazer pelos baianos era um hospital para fazer planejamento familiar, para os pobres não fazerem os filhos que eles não querem fazer, e ajudar os pobres que querem fazer filho e não podem fazer, a fazer. E eu achei aquilo genial. E aí esperei chegar o Natal para lhe dizer, depois de meditar, e conversar muito com o Odebrecht, que era o primeiro Odebrecht, que era o amigo dele, ele concordou que era uma coisa muito inteligente para eu fazer e generosa, de dar a minha fortuna para você fazer seu hospital. E me deu a fortuna dele e eu fiz meu hospital. Temos um hospital para fazer planejamento familiar e dar assistência às pessoas que não têm assistência garantida, que fica em Nazaré, que fica mais na Federação. Em Nazaré ficava a maternidade onde eu trabalhava. E construiu o hospital com esses recursos. É o único hospital de planejamento familiar do Brasil. Atendemos milhares de pacientes por ano. E fiz isso porque ele foi assassinado depois por um homossexual, que não tem nada a ver com essa história, e por isso ele não está vivo para assistir o hospital que ele sonhou que eu iria construir com o dinheiro que ele me doou e que faz atendimento e planejamento familiar, oferece planejamento familiar para todos os baianos que nos procuraram. Já que não dá para nós voltarmos no passado, o poder público, governo, prefeitura, governo federal, poderia empreender esforços de vida para a população que está por vir? Olha, podia, mas desgraçadamente a maior parte dos políticos tem nenhum interesse nisso. O que o político mais gosta de ter é voto. Se ele vai ter menos voto, porque a gente vai diminuir o nascimento de crianças abandonadas, ele não tem muito entusiasmo por isso, não. Alguns políticos se interessam pelo planejamento familiar, mas são raros. Em qualquer reeleição recente, ninguém fala no assunto, ninguém promove. E eu, com 90 anos, não posso ir para passar pública para estar fazendo pregação de planejamento familiar. Também não tenho mais tempo de ir para a televisão com a frequência que eu ia. Eu aparecia todo dia na televisão Bandeirantes. Isso durante 15 anos. E a época era realmente... Mas, com certeza, que se fizesse planejamento familiar, iria diminuir muito a criminalidade.
e iria fazer as pessoas mais felizes. Porque planejar a sua família é a primeira coisa que você tem que pensar quando você está na hora de ter família. Planejar a família, quando é que você vai ter o primeiro filho, como é que você vai cuidar dele, em que circunstâncias, entendeu? Para vir o segundo, é dizer, meu pai teve 9 filhos, mas ele, naquele tempo, não tinha nem como impedir uma gravidez, entendeu? E cada gravidez vinha de um ato sexual para satisfação, digamos, uma gratificação física. E eu impedi tanto a gravidez quanto ajudei. O que eu ajudei de mulheres a ter filho tratando de infertilidade, eu acho que foi num número razoavelmente elevado. E o que eu ajudei casais a não ter filho com os métodos anticoncepcionais que eu desenvolvi e que são os mais usados do mundo hoje, quase todo implante anticoncepcional fui eu que desenvolvi. Eu escrevi mais de 500 artigos, 400 artigos publicados em revistas norte-americanas. Aí o camarada vira para mim e diz, você só publicava nos Estados Unidos, porque quando você publica no Brasil, ninguém lê. Ninguém lê. Desgraçadamente, o brasileiro ele não é estimulado pelos professores dele a ler revistas da especialidade dele. Ele tem que ler aquilo. Agora, ele lê uma revista brasileira e não tem nada que preste no que diz respeito à novidade, né? Geralmente é uma repetição de uma outra coisa que já foi publicada na revista americana ou europeia. E por isso eu publicava somente no exterior. Publiquei tanto, recebi tanto prêmio por causa disso. Fui o cara mais premiado que existe aqui na Bahia, pelo menos, em virtude da minha atividade profissional. Merecidamente, com certeza. Agora, você deve ter sido muito vítima também de preconceito humana e os métodos anticoncepcionais? Sim, tive a oposição da igreja, tive a oposição também da parte política, dos políticos. Eu me lembro de um político, não vou dizer o nome dele, inclusive já é falecido, muito importante daqui, que se encontrou comigo um dia e disse, vou lhe ajudar. Ele era candidato a governador, ele disse, vou lhe ajudar. Se eu for eleito, vou lhe ajudar. Mas se eu não for eleito, também vou lhe ajudar. E ele não foi eleito. Aliás, ele foi eleito vice-governador. Eu já estou assim, falando alguma coisa, alguém que já está sabendo quem era. Ele, quando era vice-governador, ele me prometeu que ia me ajudar no planejamento familiar. Colocar planejamento familiar nos hospitais do governo, enfim, fazer alguma coisa para me ajudar. Eu admiro tanto o seu trabalho e tal e coisa. E aí ele não fez nada disso. Ele, quando teve possibilidade de fazer, ele não fez. Mas foi no período da Revolução, quando o governo militar tomou conta da festa, e aí a coisa parou. E ele, um dia, eu estava voltando do Rio de Janeiro, eu entrei no avião, ele estava sentado na primeira fila, junto do lugar onde eu ia sentar. Sentei, ele bateu na minha perna e disse, hoje eu vou lhe explicar por que foi que eu nunca lhe procurei como governador para lhe ajudar. Eu digo, realmente, eu fiquei estranhando, porque você me prometeu com tanto vigor que ia e nos seus 4 anos você não me procurou de uma vez. Eu disse, pois é. Não lhe procurei porque, quando eu fui eleito, na época que eu ia fazer alguma coisa pelo planejamento familiar, declarei isso numa reunião. E quando eu cheguei no aeroporto, voltando do Rio de Janeiro, numa viagem como essa que nós estamos fazendo, tinha o pessoal me esperando lá. Tinha um pessoal que me esperando com um recado do cardeal arcebispo, que queria falar comigo com urgência, e um recado do general que governava a Bahia naquela época da Revolução. E aí eu fui ver o general, e quando cheguei lá, ele chegou e disse, eu soube que o senhor esteve com o doutor Osmar Coutinho, dizendo a ele que vai ajudá-lo no planejamento familiar. É verdade isso? Eu não acredito nisso. Que o senhor não pode, como governador, isso não é do interesse do governo da República. O Exército,
Achava que quanto mais gente, melhor, para ter mais soldado, para ter mais gente do lado deles, etc. E aí, então eu estou chamando o senhor aqui para dizer que nós não aprovamos isso. Portanto, lhe aconselho a se afastar do doutor Elcimar Coutinho. Isso ele me contou no avião, sentadinho na primeira fila. Eu disse, mas e aí? E depois? Não, e depois nada. Quando eu cheguei no palácio, tinha alguém me esperando lá, dizendo que era um recado com urgência do arcebispo. Imediatamente, quando eu chegasse, eu fui. Quando cheguei lá, o arcebispo me disse, o senhor acredita em Deus? Eu disse, o que é isso? O que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que Deus fez a mulher para ter filho e o homem para fazer filho. E estamos sabendo aí que o senhor disse que vai ajudar o doutor Elcimar Coutinho a esterilizar os homens e as mulheres da Bahia, etc. Enfim, dá uma linguagem. Eu disse, aí, por isso que eu não cumpri a promessa de lhe ajudar quando chegasse ao governo. Quer dizer, eu tinha contra mim a igreja, tinha o exército, porque o exército queria gente, queria soldado, etc. Um povo ignorante está ótimo, contanto que ele possa ter uma arma na mão para fazer o que tem que fazer. E você fica numa situação, felizmente não me prenderam, não me mataram, e eu pude fazer o que tinha que fazer. Mas eu fazia isso de longe, era da rádio, da televisão e tal, e sempre preocupado de escapar aos inimigos do planejamento familiar. Se nós tivéssemos planejamento familiar, não estaríamos com tanto miserável vivendo hoje no país. Tá? Tenho certeza disso. Agora, doutor Elcimar, nós estamos vivendo um momento único na história da humanidade, que é essa pandemia do novo coronavírus. Qual a avaliação que o senhor faz e a relação disso com a reprodução humana? Tem algum tipo de ligação direta? Tem algum tipo de preocupação que deva ter nesse momento? Além da preocupação com a própria doença? Não, você sabe que na história da humanidade, isso não é novidade. Já tivemos várias pestes que foram pandemias que realmente atingiram o mundo todo. Não atingiram o Brasil do jeito que estão atingindo essa, porque o Brasil hoje é um país superpopulado. E das outras vezes tinha pouca gente para o vírus pegar. Entendeu? Então, as outras epidemias mataram menos gente porque tinha menos gente para matar. Isso não tem dúvida nenhuma, é uma obviedade. Basta que você olhe em torno, neste momento do mundo, o mundo está superpopulado. As guerras pararam quando apareceu a bomba atômica, para não acabar com tudo de vez. E aí o mundo está superpopulado. Um monte de gente que viaja hoje para tudo que é canto, gente pobre, gente rica, sempre dá um jeitinho de estar em todo lugar do planeta, o movimento para lá e para cá. Então, a contaminação é muito mais fácil. Então, essa epidemia é grandiosa porque a nossa população nunca foi tão grandiosa, entendeu? Tem uma população gigantesca que nós temos e nos países com grandes populações são os que têm mais mortes. Você veja lá, Estados Unidos e tal, não tem nada de novo nisso. O que é de novo é que isso é um vírus novo que nunca tinha se ocupado da humanidade e que agora está atingindo a nós. Esse vírus provavelmente era vírus de algum animal, se supõe que é o vírus do morcego, mas pode ter sido de outros animais. O fato é que ele começou a colonizar os seres humanos, que somos animais também. E acho que as várias anteriores, a grande peste, você lendo na história da humanidade, você vai encontrar muita. Mas era numa época em que a população do mundo era pequena, a comunicação era pequena. E quando eu fui a primeira vez para a Europa, eu fui de navio, viajava 15 dias praticamente para chegar daqui lá. O navio saía daqui de Salvador e ainda parava na África para chegar lá em Marselha. Eu cheguei de trem em Paris quando fui a primeira vez. Hoje você toma um avião e em algumas horas você está em qualquer parte do mundo que você queira. Então a comunicação, a intimidade das pessoas aumentou também, mas isso vai passar. E vai demorar um pouquinho mais por causa disso, porque atingiu a muito mais gente e a contaminação vai continuar.
mas vai chegar uma vacina e esse momento vai desaparecer e não espero que, pelo menos no que diz respeito a este vírus, todo ano a gente vai tomar uma dosezinha da vacina contra esse vírus, junto com as que a gente já toma, que eu estou com 90 anos e tomei vacina esse ano também. Todo ano tomo 3, 4 vacinas para esse vírus que a gente nunca conseguiu um remédio para matar, mas que ele próprio cria uma defesa nas vítimas dele, que é a vacina, né? Que é uma proteína parecida com a proteína dele e que a gente faz vacina. Eu espero que a gente vença essa etapa que nós estamos, que é a pior, porque nesse momento está no auge da contaminação, e que na próxima vez que ele apareça por aqui, nós vamos estar preparados, vacinados e já acostumados a fazer isolamento, que é a coisa mais importante também. Eu estou fazendo isolamento nesse momento. Espero que você também. Com certeza sim, saindo para o estritamente necessário e quando realmente não tem jeito. Acho que tem todos nós entendermos a nossa importância nessa guerra invisível, usarmos a arma que a gente tem, que é o isolamento. Não é uma gripezinha, como o presidente Bolsonaro falou, e até pelo número de mortes, mais 17 mil mortos no Brasil, e a gente ainda não chegou nem no ápice, nem no pico da pandemia. Então, realmente é um cenário que preocupa muito, até porque a imunidade de rebanho, que é o termo que tem sido utilizado para atingir cerca de 60% da população, ainda está longe de acontecer, não é, doutor? Está longe de acontecer. Mas o que não está longe de acontecer é que a gente alcance as etapas finais da ação do vírus e a gente comece a ter resistência, porque isso não é eterno, porque senão o mundo pertencia ao vírus. E o mundo pertence muito mais a nós do que aos vírus que ameaçaram nossa vida inúmeras vezes na Terra. Agora, com essa população, excesso populacional é que deu a esse vírus essa impressão de que este é muito pior do que os outros. Não é pior. É um vírus como qualquer vírus, que enquanto não cria resistência, porque neste momento já existe muita gente que é resistente ao vírus, foram as pessoas que tiveram a doença. Quanto tempo vai durar essa proteção, a gente não sabe, porque essa resistência também pode desaparecer com o tempo, durar 1 ano, 2, e é por isso que a gente é obrigado a se revacinar todo ano, porque os anticorpos que a gente tem como vacina, eles não duram eternamente, entendeu? Então, daqui a pouco, essa vacina contra este vírus vai entrar no calendário de vacinação da população toda do mundo, todo ano. Entendeu? E depois vai aparecer outro vírus novo e a coisa vai continuar nessa base. Como é assim com H1N1? Vários vírus. Tem um bocado de episódios, inclusive em um dos meus livros eu escrevi sobre isso, não me lembro em que livro foi, contando que quando um dos principais descobridores, ou melhor, responsáveis pela vacina, que morreu lá em Petrópolis, o povo fez uma festa, porque ele estava morrendo. Achavam que ele era um desgraçado, essa tal de vacina, que tem que dar injeção nas pessoas e tal, e fizeram um carnaval. E aí ele que estava morrendo perguntou que barulho é esse lá em Petrópolis, e o médico dele disse: é o carnaval. Não era não, estavam festejando a morte dele, porque acharam que aquele desgraçado que fez uma vacina que era para matar as pessoas. Bom, mas fazer o quê? Estamos sobrevivendo, estamos fazendo aquilo que a única coisa importante de fazer, que é o isolamento. E fico lamentando que tenha gente dizendo que o isolamento não é importante, inclusive no governo. Lamentável isso. Fico triste de ver uma coisa dessa. Não era para todo mundo de mão dada para dizer isolamento na medida do possível, tão longo quanto for possível, para que todos que estamos fazendo isolamento sobrevivamos sem sofrer a peste, a contaminação desta peste.
Doutor Elcimar, eu quero agradecer demais a disponibilidade do senhor, pelo papo, pelos ensinamentos, desejar os parabéns, que o senhor tenha realmente mais 90 anos, ou o tempo que for da vontade de Deus, para o senhor continuar com a gente nesse plano, ajudando as pessoas, fazendo com que as pessoas encarem a vida e a sexualidade de uma outra forma. Quero dar os parabéns ao senhor pelos 90 anos de idade e por toda a vida, e por toda a trajetória que o senhor tem aí, que com certeza está marcado já na história da nossa humanidade. Olha, eu agradeço a oportunidade, fico feliz. Espero que algumas pessoas nos tenham visto para ouvir essas explicações que eu dei. E acho que eu tenho vivido tanto que eu nunca parei de usar a cabeça, nem quando estou de férias. Aliás, quando eu estou de férias, eu acho que minha cabeça trabalha mais do que quando eu estou em atividade. E acho que a maneira de você viver muito e ultrapassar essa média de estar morrendo aos 70, 80 anos de idade é não parar de usar a cabeça, trabalhar com ela todos os dias que Deus lhe deu para viver. Obrigado, foi uma satisfação fazer essa entrevista com você. E quem sabe, ano que Com vem a gente certeza. faz outro. Com certeza, sim. O convite já está feito no ar e agradecendo ao senhor por tudo. Obrigado, doutor Elcimar, e parabéns. Vamos continuar comemorando com certeza. Obrigado. Pronto! Incrível, né? Muito bom. Que honra, que prazer ter tido essa oportunidade de conversar com o doutor Elcimar Coutinho, 90 anos vivo, lúcido, trabalhando com tesão pela vida, que os ensinamentos dele sirvam de estímulo e sirvam de conhecimento para cada um de vocês que assistiram, ou que vão assistir, ou que vão ler daqui a pouco no Muita Informação. E o resumo do nosso papo vai estar daqui a pouco no nosso canal no YouTube, Muita Informação, e no portal Muita Informação para você levar esse conhecimento adiante, busque atendimento, busque o tratamento de hormônio. Acho que foi possível, doutor Elcimar, falar várias coisas importantes, muitos tabus, muitos medos que tem com relação à questão da utilização de hormônios por homens e por mulheres. Então, que tenha sido produtivo para vocês também, porque realmente muito bom ter tido esse papo com ele. Obrigado pela companhia e hoje ainda, mais tarde, eu converso aqui no Instagram com o deputado estadual Alan Sanches, do Democratas, ele que é autor de lei de um projeto importante, polêmico, que está em tramitação na Assembleia Legislativa, que trata sobre a redução de 30% no valor das mensalidades das escolas particulares nesse momento de pandemia. Então, hoje, 19h30, espero a sua companhia para a gente bater um papo com o deputado, já que tem muita gente que está passando por problemas enormes, como todos nós